Olá, eu sou Giovana Cunha e começa agora mais uma edição do Destaques TST, o programa que deixa você por dentro das principais decisões do Tribunal Superior do Trabalho. Bem, um empregado de São Paulo pediu na seção 2 de dissídios individuais o reconhecimento de vínculo com o Banco Santander, mas ele não foi atendido por não conseguir provar que houve erro de fato no recurso apresentado. Acompanhe na reportagem. No direito e nas decisões judiciais, o erro de fato se caracteriza quando o juízo dá como existente um fato que não existe, ou ao contrário, dá como inexistente um fato que existe. É uma situação que você, lendo o processo, você fala, mas está evidente que isto aconteceu. Então, a conclusão tinha que ser outra. Ou, é evidente que isto não aconteceu. Nem houve controvérsia entre as partes. Um ex-empregado de uma empresa terceirizada que prestava serviços ao Banco do Estado de São Paulo, uma ex-empresa pública que hoje é o Santander, pediu na quarta turma do TST o reconhecimento de vínculo de emprego. Ele alegava que não podia ser demitido por não ser concursado, porque foi contratado antes da Constituição de 1988, quando o concurso não era regulamentado. Mas o recurso foi negado e o trabalhador tentou reverter a decisão na seção 2 de dissídios individuais com base em dois fundamentos, um relacionado à licitude da terceirização e outro com relação à nulidade do reconhecimento de vínculo pela ausência de concurso público. Na SDI 2, o trabalhador também não teve sucesso. O relator do caso, o ministro Pedro Paulo Manos, observou que a turma não havia considerado como fato incontroverso a admissão anterior a 1988, ou seja, não houve erro de fato e, por isso, o recurso de ação rescisória foi julgado improcedente. A rescisória é uma ação típica, essencialmente técnica, que se destina a desfazer, a rescindir uma sentença que tem um vício grave. Infelizmente, neste caso, não foi possível porque o erro de fato não foi configurado. Acompanhe agora como os ministros da SDI 2 julgaram este caso. Relator excelentíssimo senhor ministro Pedro Paulo Manos, em que revisou o excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos. Ação rescisória 2085-206, dígito 11 de 2009, em que são partes Severino Nunes da Cruz, Banco Santander S.A. e Ética Serviços Temporários LTDA. Ministro Pedro Paulo Manos tem a palavra. Pois não. Trata-se de ação rescisória originária. O processo de origem vem da segunda região e o acórdão que se pretende residir é da Igreja Quarta Turma desse tribunal. O tema é admissão anterior à promulgação da Constituição Federal de 88, necessidade de concurso público, súmula 331, aplicação do artigo 37.2 da Constituição Federal. Existência ou não de fato incontroverso. O erro de fato, não configuração. A emenda diz: o juízo rescindendo não considerou como fato incontroverso a admissão do reclamante em data anterior à Constituição de 88 e aplicou ao caso o entendimento do artigo 37.2 da Constituição Federal. Ocorre que, a par de verificar se foi considerado existente fato inexistente ou o contrário, para a caracterização do erro de fato como causa de rescindibilidade de decisão judicial transitada em julgado, é necessário ainda que sobre aquele fato não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial esmiuçando as provas. No caso em tela, o juízo rescindendo adentrou a discussão acerca de ser incontroverso ou não a data de admissão do então reclamante, o que, a meu ver, atrai a aplicação da súmula 136 dessa egrégia corte, a obstar a pretensão desconstitutiva. É por isso que, em síntese, eu estou propondo julgar improcedente a presente ação rescisória. Ministro Revisor Caputo Bastos. Senhor presidente, examinando o processo, concluo como concluiu Sua Excelência, o eminente ministro relator, pela aplicação do OJ 136. Dona Maria Cristina, em nome do autor, gostaria de sustentar? Sim, Excelência, com procuração nos autos. Cedo a palavra pelo tempo regimental. Obrigada.
De fato, o cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade ou não de reconhecimento de vínculo de emprego com ente da administração pública indireta, naqueles casos em que a contratação por empresa interposta se deu antes da vigência da atual Constituição Federal. O reclamante, autor da presente ação rescisória, sustenta, em síntese, que o acordo que ora pretende rescindir recorreu em erro de fato ao dar provimento ao recurso de revista do banco reclamado para julgar imprecedente o pedido de reconhecimento do vínculo de emprego com fundamento na premissa de que não teria havido aprovação em concurso público, quando era incontroverso, até então, que a contratação havia ocorrido antes da promulgação da atual Constituição Federal. A premissa de que o reclamante teria sido contratado depois da vigência da atual Carta Política, para repetir a expressão contida na OJ 136 dessa egrégea subseção, foi a premissa fática, indiscutida, desse silogismo argumentativo da decisão da egrégea turma, ao concluir pela incidência da súmula 3312 deste colente TST e do artigo 37.2 da Constituição Federal, a reclamação trabalhista. Assim, e não sendo o acordo rescindendo fundado em análise incorreta da prova, hipótese da OJ 136 dessa egrégea subseção, mas em adoção de premissa contrária a fato incontroverso nos autos da reclamação trabalhista, nos termos da súmula 192.2 deste colente TST, houve, em que pese a douta lavra, manifesto erro de fato. Deve ser considerado ainda que não se discute aqui reexame de fatos e provas, porquanto o acordo rescindendo, para adotar a premissa de contratação posterior, à Constituição Federal, não se valeu da análise de documento ou depoimento, mas adotou mera presunção. Inaplicáveis, portanto, a súmula 410 desta Casa, bem como a OJ 136 dessa egrégea subseção, razão pelo qual entende o autor que restou demonstrado que o contrato do presente autor se deu antes da Constituição Federal, razão pela qual se deve dar provimento à presente ação rescisória. É o que se requer, excelências. Apresentado a presença do Dr. Carlos Vinícius pelo banco requerido. Consulte se há divergência. Como que a unanimidade julgou-se improcedente o pedido formulado na ação rescisória. E teve julgamento de acidente de trabalho na seção 2 de dissídios individuais. Uma auxiliar de confeitaria vai receber pensão vitalícia por ficar inválida ao se machucar gravemente durante o serviço. Acompanhe o caso. A arte de produzir bolos e doces exige dos confeiteiros o dom de criar e recriar. A mistura de ingredientes saborosos e inusitados transformam simples receitas em deliciosas obras de arte. O que é mais gratificante é ver as pessoas satisfeitas quando comem. A câmara fria auxilia no trabalho dos confeiteiros. Ela serve para armazenar ingredientes e conservar os alimentos. Mas cuidados devem ser rigorosamente seguidos para evitar acidentes de trabalho. Nem todos entram na câmara fria. Tá? Quem entra na câmara fria tem que estar sempre com IPIs, na verdade, que são os elementos que eles têm que colocar para ser protegido, porque a mudança de temperatura é muito grande. Então, eles têm jaleco, balaclava, luvas, botas. E foi exatamente por ter que entrar em uma câmara fria como esta que uma auxiliar de confeitaria de Santa Catarina sofreu um acidente de trabalho. Ela teve que buscar os ingredientes para fazer os doces e uma caixa pesada caiu sobre o ombro da empregada. Ela ficou incapacitada para o trabalho e teve de se aposentar por invalidez. A trabalhadora recorreu à Justiça do Trabalho, pedindo indenização por dano moral. O pedido dela foi aceito em todas as instâncias. Além da indenização no valor de 10% do faturamento bruto da empresa, a empregada conseguiu uma pensão vitalícia de um salário mínimo. Das provas dos autos, o egrégio Tribunal Regional do Trabalho concluiu que a reclamante foi negligente ao deixar de fiscalizar o trabalho dos seus empregados, devendo, portanto, em função da culpa em vigilando, responder pelo acidente de trabalho sofrido pela hora
recorrida. Acompanhe agora o julgamento do caso. Relator, excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos, processo RO 34.600, de 77 de 2009, em que são partes Giasse e Cia LTDA e Adriana Pereira dos Santos. Tem a palavra ao ministro Caputo Bastos. Senhor presidente, com relação ao primeiro tópico, acidente de indenização, acidente de trabalho, indenização, dano moral, violação dos artigos 927, parágrafo único do Código Civil e 333, inciso 1º do CPC, erro de fato. Aqui, senhor presidente, estou propondo não provimento. Conquanto tenha chamado a hipótese a súmula 298 e entendo equivocado tal procedimento, senhor presidente, digo que, no presente caso, ainda que se reconhecesse a inaplicabilidade da teoria do risco na hipótese, a responsabilidade civil da empresa pelo pagamento da aludida indenização remanesceria na modalidade subjetiva, já que das provas dos autos, o egrégio Tribunal Regional do Trabalho concluiu que a reclamante foi negligente ao deixar de fiscalizar o trabalho dos seus empregados, devendo, portanto, em função da culpa invigilando, responder pelo acidente de trabalho sofrido pela hora recorrida. No que importa ao artigo 333, primeiro do CPC, senhor presidente, aqui, digo eu, que esbarra o recurso esbarra no óbice da súmula 298, porque, porquanto o Tribunal Regional do Trabalho, ao concluir pela responsabilidade da reclamada, com base na culpa invigilante, decidiu com fundamento nas provas dos autos, não tendo, contudo, discorrido sobre as regras referentes à distribuição do ônus da prova. Com relação ao erro de fato, verifico, senhor presidente, que o egrégio Tribunal Regional do Trabalho, em juízo de valoração jurídica da prova oral produzida nos autos, no sentido de considerar que as testemunhas confirmaram que a reclamante, ora recorrida na função de auxiliar de confeitaria, era obrigada a entrar na câmara fria, bem como lidar com carga pesada, já que tinha que buscar os produtos necessários para a realização de suas atividades. Em verdade, a questão na qual se apoia a alegação do erro de fato restou controvertida nos autos, na medida em que constituiu objeto de expresso pronunciamento judicial pelo egrégio Tribunal Regional do Trabalho de origem, o que por si só torna-o descaracterizado à luz do que dispõe o artigo 485, parágrafo 2º. Estou propondo, então, o desprovimento do que concerne a esses aspectos. E no que diz respeito ao dano moral, indenização, desproporcionalidade, senhor presidente, aqui, digo eu, no presente caso, contudo, a hora recorrente limita-se a impugnar o critério adotado para efeito de cálculo da indenização por dano moral, sem, contudo, demonstrar que os dispositivos de lei apontados como violados encontravam-se devidamente prequestionados no acórdão recidendo, bem como que a análise da presente questão refugia o exame do conjunto fático probatório produzidos nos autos do processo originário, vez que o egrégio Tribunal Regional do Trabalho fundamentou-se nas súmulas 298 e 410 para julgar improcedente o pedido de corte rescisório. Ação cautelar, senhor presidente, considerando o resultado que ora venho de propor para o processo principal, proponho julgar-se improcedente, os termos da OJ 131 desta egrégia subseção. Então, senhor presidente, depois de ver-me compelido a um estudo mais rigoroso desse processo, é a proposta que venho de fazer. Em síntese, Vossa Excelência nega provimento ao recurso ordinário. Quanto ao pleito de
precisão com fundamento nos artigos, nos incisos 5 e 9 do 485, e não conhece porque desfundamentado, não conhece do recurso ordinário porque estaria desfundamentado, no tocante à questão da indenização, desproporcionalidade no que tange ao dano moral. Doutor Gelson de Azevedo, gostaria de sustentar pela empresa recorrente? Senhor presidente, com as minhas homenagens a esta prestigiada sessão, apenas o registro da presença. Pois não, nós também registramos a homenagem a Vossa Excelência, que por tantos e tão largos anos aqui pontificou e onde deixou muita saudade. Obrigado. Bom dia a todos. Registrada a presença do Dr. Gelson de Azevedo pela empresa recorrente, indago se há divergência. Como que a unanimidade assim se decide. E veja no próximo bloco, entrar com recurso na justiça só para atrasar a sentença de execução dá multa. Você vai saber por quê daqui a pouco. Até já.